Sejam muito bem-vindos à Central das Escrituras. Meu nome é Jennifer e estamos com meu irmão favorito, querido Brian. Meu nome é Brian, sejam todos bem-vindos. Estou animado de estar com vocês aqui hoje. A principal missão de um profeta é ensinar e testificar do Salvador Jesus Cristo. No entanto, nosso registro do profeta Eliseu não fala muito a respeito de seus ensinamentos e seu testemunho. O que mais lemos em seus registros são os milagres que ele realizou. Inclusive, levantar uma criança dentre os mortos, alimentar uma multidão com apenas um pouco de comida e curar um leproso. Portanto, embora não tenhamos as palavras de Eliseu sobre Cristo, temos o ministério e os milagres de Eliseu que testificam de Cristo. Eles são manifestações poderosas do poder do Senhor de dar a vida, nutrir e curar. Os milagres acontecem com mais frequência em nossa vida do que às vezes imaginamos. Para vê-los, precisamos buscar a fé que Eliseu tinha quando orou em favor de seu jovem e temoroso servo. Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Então hoje a aula vai ser muito interessante. Nós escrevemos aqui no quadro Milagres. Hoje vai ser uma aula só sobre milagres. E aí a pergunta que eu tenho pra vocês hoje: vocês têm alguma coisa na sua vida que você precisa de milagre? Tem algum milagre que vocês precisam? De novo, pra vocês pensarem de novo. Existe algum milagre que vocês precisam hoje? Porque hoje nós vamos mostrar como Deus é um Deus de milagre. Exatamente. E como Deus pode não somente nos conceder o que a gente precisa, mas transformar. Porque eu acho que essa é a essência do milagre. É transformar as nossas vidas. Então vamos começar lendo uma pequena escritura. Então, em Mormon 9:19. E se foram feitos naquele tempo, por que deixou Deus de ser um Deus de milagres, sendo contudo um ser imutável? E eis que vos digo que ele não muda. Se mudasse, deixaria de ser Deus. E não deixa de ser Deus, e é um Deus de milagres. Perfeito. Então aqui a gente aprende, já para começar, que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Exatamente. E da mesma forma que houve milagres no passado, como nós vamos ver vários hoje, e houve milagres na época de Joseph na restauração, pode e vai haver milagres na vida de vocês hoje. Então vamos começar a aprender um pouquinho sobre Eliseu. Na verdade, Elias. Então, Eliseu era um servo de Elias, era um discípulo de Elias. E Elias, ele estava terminando a missão dele. Então nós temos aquela famosa história onde Elias está com Eliseu, eles atravessam o Rio Jordão, né? Ele bate a capa, o Rio Jordão abre no meio, ele atravessa em terra seca. Elias, ele é levado aos céus, ele é transladado, a capa fica com Eliseu, dá uma forma figurativa de que o manto foi passado, né? Que agora Eliseu seria o novo profeta. E na hora que Eliseu volta, ele faz a mesma coisa que Elias. Ele bate no Rio Jordão se abre no meio, ele passa por terra seca. E as pessoas, tinham pessoas do outro lado que viram Elias fazendo isso, ou Eliseu fazendo isso. E naquele momento, ele é reconhecido como um novo profeta, né? Como um novo servo do Senhor. Vou escrever os milagres aqui. Então Isso. esse foi... Partiu o Rio Jordão no meio. Perfeito. Agora, uma coisa que eu gostaria de conversar com vocês sobre esse assunto específico é sobre o desejo o desejo sincero de ser um líder, ou de seguir a Cristo, né? Servir a Cristo. Então vamos ler aqui agora em 2 Reis 2:9. Pode ler pra gente, por favor, Jennifer? Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Perfeito. Então a gente vê aqui em Eliseu uma semelhança parecida com Salomão, onde o Senhor falou: pede o que você quiser, ele pede o dom de discernir o bem do mal, né? Eliseu teve a mesma oportunidade, que Elias fala: pede o que você quiser. E ele pede a porção dobrada do Espírito nele, né? Então nós vemos aqui como Eliseu era, né? Ele tinha um desejo sincero de seguir a Deus, né? Ele se preparou e ele é comprometido com as coisas do Senhor. Então, toda vez que nós somos chamados na igreja, ou quando temos deveres chamados para seguir a Jesus Cristo, ou temos chamados na igreja, nós temos que ter esse desejo sincero, né? Nós temos que ter essa preparação e esse compromisso. Não é errado a gente querer, talvez almejar ter um chamado, ou crescer e ter outras oportunidades de servir na igreja, mas nós temos que preparar e confiar de que o Senhor vai dar essa porção pra gente poder servir. Muito bem. Outro milagre é que o Eliseu, já profeta, ele faz o milagre de purificar a água. A água estava contaminada, as pessoas estavam com sede e ele joga uma
madeira, como Sim. chama? Madeira, um pedaço de árvore, sei lá, joga na água e a água fica purificada. Qual outra que ele faz? Ele multiplica os alimentos, o pão. As pessoas estavam passando fome e ele alimenta, eu acho que 100 pessoas. O outro que ele faz, assim, esse capítulo é um milagre atrás do outro, não é um seguido do outro, mas são os milagres que eles escreveram lá, né? Registraram. Então, ele purifica a água, ele multiplica o alimento e ele faz o machado flutuar. Então, o que eu achei interessante nesses milagres é que o Senhor, mesmo que pareça pequeno, uma coisa, vou dizer, mundano, porque é o nosso corriqueiro, o Senhor se importa até com pequenas coisas. Sim. Não importa, que nem na aula passada, que desceu o fogo e queimou tudo. Isso foi dramático, mas foi um milagre. Mas o Senhor também se preocupa com todos nós. E não importa o tamanho do milagre. Pode ser grandioso ou que normalmente nós teremos os pequenos milagres. E o Senhor se importa com todos os nossos problemas. Então, vai falando que eu vou Isso, aqui. então, já colocamos aí partiu o Rio Jordão, vamos colocar o milagre que ele fez de purificar a água, o milagre de dividir o pão, né, o alimento, e o último foi o milagre de fazer o machado flutuar. Agora, o que eu acho que se a gente poder olhar esses milagres de Jennifer e trazer para os nossos dias, eu acho interessante a parte de purificar a água. Uma semelhança que a gente pode fazer, às vezes, é com nós mesmos. Às vezes, nós nos sentimos sujos pelas coisas erradas que nós fazemos. Às vezes, nós nos sentimos inadequados pelas coisas que nós fizemos no passado. E da mesma forma que Eliseu purificou a água, né, o Senhor ele pode nos purificar. Não importa o tamanho do nosso pecado, grande ou pequeno, o Senhor ele tem o poder de purificar a nossa vida e tem o poder de mudar, nos transformar em pessoas novas. A outra semelhança que eu vejo muito interessante com relação a partir pão, né? Da mesma forma que ele partiu o pão para alimentar as pessoas, o Senhor ele pode multiplicar as coisas na nossa vida. Então, às vezes, nós precisamos... É bem engraçado, deu um exemplo aqui na minha cabeça com relação ao dízimo, né? É tão interessante como que eu consigo ver muito melhor com 90% do que 100%. Como o Senhor multiplica as coisas. E é engraçado que não é que o dinheiro é mais, mas parece que as coisas encaixam. Sim. As coisas funcionam. Eu lembro quando era recém-casada e nós estávamos vivendo ali, eu e meu marido, trabalhando, e tinha pouco dinheiro. E às vezes a gente conversando falava, como que vai render esse dinheiro? A gente vai pagar o dízimo e não vai ter muito. A gente vai viver assim certinho. E depois, assim, anos depois, mudamos de trabalho, aquele negócio todo. A gente para refletir e ficava, nossa, naquela época eu não sei como é que a gente conseguia viver. Porque a gente ainda... E sobrava, esse é o negócio, sobrava dinheiro, não sabe de onde sobrava. A gente via que não ia dar e o dinheiro rendia. Então a gente fala que a matemática do Senhor, do Senhor é diferente. E Ele nos abençoa. Outra coisa bem interessante que até esqueci de mencionar foi o milagre da vida, né? Teve uma viúva que perdeu o filho e aí eles orou ao Senhor e esse filho voltou à vida, né? Então, mesma coisa, o Senhor ele dá a vida pra gente, né? Ele dá as coisas que às vezes a gente acha que não vai dar certo, ou às vezes as coisas que a gente acha que tá... Isso. Às vezes as coisas que a gente acha que tá perdido, né? Às vezes nós sentimos que um filho ou um parente nosso se desviou da igreja. E isso às vezes traz tristeza pro nosso coração. O Senhor ele pode trazer essa pessoa de volta, né? As coisas que a gente acha que terminaram, se acabaram, não tem mais chance, Ele pode trazer essas coisas à vida de novo. E sabe que isso aqui me lembra, que a gente estava até conversando a respeito disso, que essas histórias me lembram das histórias de Jesus Cristo. Quando Ele estava aqui ensinando as pessoas, esses milagres se repetiram. Então, não, na verdade isso aqui não se repetiu. Isso aqui foi o Moisés. Moisés abriu o Mar Vermelho, o Josué abriu o Rio Jordão. Então, tudo isso apontava para Cristo. Purificar a água, você falou também que Ele transformou água em vinho. Exatamente. Jesus Cristo dividiu o alimento, Ele também dividiu. Jesus Cristo fez a mesma coisa. E o milagre da vida você já explicou. Então, esses milagres vieram acontecendo e tudo apontava para Cristo. Verdade. Então, uma coisa que nós temos que ter em mente é que os milagres são reais. Essa lista que nós vemos de milagres nesse capítulo de 2 Reis 2 é o Senhor mostrando para nós de que Ele pode mudar a nossa vida. De novo, os milagres em si
são para nos ajudar a nos transformar. Né? Conceder pão e comer, nós vamos ficar com fome amanhã de novo. Mas o Senhor, Ele quer nos dar uma lição de que Ele pode nos transformar. Ele pode mudar a nossa vida se nós confiarmos nele. Exatamente. Então vamos pular já para o próximo tópico, que vamos aprender que tudo que o Senhor, Ele cumpre as suas palavras dadas por meio dos profetas. Então, vamos ver que Eliseu, tudo que ele profetizou, aconteceu. E hoje em dia, vemos que nós temos profetas também. Que os nossos profetas, todas as conferências gerais, eles se preocupam, eles dão discursos, eles ensinam, eles estão nos alertando, porque tudo que eles vão profetizar vai acontecer. E precisamos estudar, estarmos preparados para o que acontecer. E Eliseu sempre esteve lá ajudando o povo. E muitas vezes o povo não escutava. Então a pergunta que eu gostaria de fazer a vocês é: pensem em como você reage à palavra do Senhor por meio dos seus profetas hoje. E quais são os últimos discursos e alertas que os profetas deram para vocês? Vamos estar cientes e estudar o que o profeta tem dito. Então, nesse tópico, vamos aprender a respeito de Naamã. Naamã era um grande guerreiro. Ele era top. Um general, quase. Do exército. E ele o que vamos aprender em 2 Reis 5. Ele era um homem muito justo, um homem muito honesto, muito forte, só que ele era um leproso. Esse é outro milagre que nós vamos ver. Põe leproso aí. E ele era um leproso. Ele chegou numa cidade e ele viu uma menina que estava lá, e ele resgata essa menina, pega essa menina e ela vira uma serva da esposa dele. Quando ela vê, que eu achei muito interessante, que eu vou abrir agora, ela vê o Naamã, porque ele tinha feito de tudo para poder curar da lepra dele, mas naquela época a lepra não tinha cura. E essa menina, ela era fiel ao Senhor. E diz o seguinte, 2 Reis 5, versículos 2 e 3 e versículo 13. E saíram tropas da Síria da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: quem dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então ela vê Naamã e vê o sofrimento dele. E ela fala para ele que existe um profeta. Ela que alerta. E o interessante é que o que acontece? Eles vão até Eliseu. E quando chega lá, Eliseu pede algo simples. Ele pede para Naamã ir para o Rio Jordão e se lavar 7 vezes. Naamã ficou revoltadíssimo. Por quê? Porque o Rio Jordão era um rio feio? Por que eu acho que era por causa disso? Não, era um rio muito comum. Ele fala que tinha muitos outros rios mais bonitos. Sim, mais bonitos, Mas aí, na minha cabeça, eu já achei feio. Nem sei. Mas aí, o interessante é que no versículo 13, diz o seguinte: então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então, esse ensinamento que o servo deu a ele foi o seguinte: você não faria algo grandioso se o profeta tivesse falado? O que importa você fazer algo tão pequeno que é pequeno para ele? Só faz. Então, imagina, Naamã naquele momento deveria estar se sentindo... Ele estava, assim, orgulhoso, porque ele não queria fazer o que o profeta tinha falado. Mas essa lembrança fez com que Naamã se humilhasse, ele foi humilde, e ele foi até o rio, ele se banhou 7 vezes, e finalmente, quando ele saiu a 7ª vez, ele estava curado. Então, essa é outro milagre que eu lembrei de Jesus Cristo com os 10 leprosos, que as pessoas, os 10 não voltaram, mas o 1 que voltou, ele foi completamente curado. Então, não lembrar de sermos gratos, e também essa pequena ação dele, que para ele foi assim, nossa, só isso? Mas o Senhor, Ele não faz coisas grandiosas como temos aprendido. São coisas pequenas, são coisas simples que Ele pede, mas muitas vezes somos descrentes e precisamos olhar as coisas com os nossos olhos espirituais e seguir. Se o Senhor
falou, o profeta pediu, vamos seguir. Uma coisa legal dessa história, eu consigo quebrar ela em duas partes. Nós temos a parte de Naamã, nós temos a parte do servo e da serva. Interessante que o servo e a serva, eles foram muito bons amigos. Porque, para pensar, eles sempre estavam apontando Naamã de volta para Deus. Exatamente. No momento que Naamã se abalava, primeiro, quando Naamã não sabia o que fazer, a serva foi lá e apontou ela para o profeta, para Deus. Exatamente. Quando o Naamã estava a fim de desistir, porque não fazia sentido o que o profeta pediu, o servo foi lá e apontou ele para Deus de novo. Exatamente. Então, muitas vezes na nossa vida, nós vamos ter que ser esses servos e servas, onde a gente ajuda os nossos familiares, os nossos amigos, a irem para o caminho certo, a olharem para, como lá em Moisés, olhar a serpente no deserto, ajudar eles a olharem para o profeta, e mais importante, olharem para Cristo, né? Imagina como seria a vida de Naamã se esses dois não tivessem na vida dele. Sim. E vou dizer que ele era, assim, de hierarquia, ele era acima. Os dois eram servos. Vou dizer que eram vozes pequenas que estavam ali aconselhando ele. Quantas pessoas nós temos nas nossas vidas que têm essas vozes mais pequenas e às vezes, muitas vezes nós não escutamos. Nós precisamos, se são pessoas, bons exemplos, estão querendo realmente nos ajudar, eles vão nos guiar para o caminho certo. Isso. E isso vai muito para nossos líderes. Tem muitos líderes bons na igreja, pessoas, os nossos cargos, nós sermos influências e ajudar essas pessoas a poder se encaminhar. Então, essas pessoas também querem nosso bem. Vamos ser pessoas que vamos erguer outros, que nem esses dois estavam sendo. E outra coisa interessante que você falou que eu não tinha pensado, eles eram vozes servos, eles eram vozes pequenas. Mas imagina o medo deles também de falar com o general. Fala, nossa, eu não falo nada não, que dá errado, e aí ele fica bravo comigo e me prende, né? Ou, às vezes, na nossa vida, nós temos esses medos também. Às vezes, temos amigos em nossa volta, que talvez nossos chefes ou amigos, pessoas que pedem nosso conselho, eles ficam com medo de compartilhar o evangelho, né? Às vezes, a pessoa está com problema e fala, nossa, se eu falar sobre a igreja, ele vai ficar chateado comigo. Ou, se eu comentar sobre a igreja, eu vou perder essa amizade, eu não quero perder essa amizade. Então, às vezes, nós temos que ser tão corajosos como esses dois servos. E compartilhar, ajudar as pessoas a olharem para Cristo, né? E serem curados, como o Naamã foi curado. Exatamente. E o segundo ponto que eu falei, então, o primeiro ponto é os dois servos. E o segundo ponto sobre Naamã, que eu achei legal, é que você já comentou, a humildade, né? Eliseu pediu coisas tão simples para ele. E muitas vezes os nossos profetas pedem coisas simples pra gente. Que a gente já até comentou em algumas aulas, né? Que é o pacote básico, né? Ler a escritura, o pacotinho, ler a escritura, fazer oração, ir pra igreja, né? As coisas tão simples. E a gente fala, não dá certo, né? Por que não tá funcionando? Eu estou fazendo e não tá funcionando. Mas às vezes tem que ter a fé de Naamã, né? Às vezes a funcionar é no 7º mergulho. Aí faz 1, 2, 3, 4, parece que não tá funcionando. O Senhor... Eu tenho certeza, o Senhor teria curado na primeira vez, mas Ele está testando a nossa fé, a nossa obediência. E Naamã foi e fez. Então, muitas vezes vai ser assim, coisa simples, ou vai ser muito na persistência, porque o Senhor quer nos testar, quer testar nossa fé, e quer que nós continuemos ali nos esforçando, fazendo, e isso faz com que a nossa fé aumente cada vez mais, de nós estarmos ali persistindo. Ele quer que nós sejamos... persistentes, quer que a nossa fé aumente. Então, isso tudo é um teste para testar a nossa obediência. Isso. Outra coisa que eu achei interessante é com relação às coisas simples. A gente sempre vive falando que o evangelho de Jesus Cristo, as coisas de Cristo são simples. Quem complica é a gente. Então, às vezes... Então, às vezes, a gente tem que parar de complicar as coisas, né? Simplificar, né? Focar no que importa. Às vezes, não tem nada errado com fazer as coisas bonitas, né? As coisas mais elaboradas, não tem nada de errado. Mas, às vezes, nós precisamos simplificar. Eu vi um serão do Helder Cussé, eu acho que é do Helder Cussé, que ele diz, para não complicar o evangelho é mais simples do que a gente imagina. Vamos simplificar, não precisamos... pacotinho básico. Não precisamos complicar as coisas. Vamos fazer, eu falei na aula passada, vamos fazer o nosso 1% melhor todos os dias. Alimentar o nosso... Eu esqueci o nome ainda do negocinho. Nossas velas, que não é velas, é o nosso... Não lembro também o nome, mas vamos pesquisar e trazer para a próxima aula o nome, para você saber também. Então, que possamos focar, possamos simplificar as coisas. Um outro ponto bem interessante para a gente discutir foi a interação entre Estevão e Eliseu. Né? Então, Estevão, ele era um servo de Eliseu. E, de novo, esse vai ser o próximo like que nós vamos ver aqui.
O Estevão, ele era o servo de Eliseu. E naquela época, o exército, se não me engano, sírio, estava em volta da cidade onde Eliseu e Estevão estavam. E ele estava com muito medo mesmo. Então vamos ler aqui rapidinho, 2 Reis 6, versículos 15, 16 e 17. Tá bom? Pode ir pra gente, por favor, Jennifer. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Perfeito. Então aqui nós vemos Estevão com medo, cidade cercada. Quantas vezes nós não somos Estevão? Quantas vezes não temos problemas, a gente olha em volta e fala, pô, não tem saída, né? Às vezes é problema financeiro, a gente faz aquele cálculo, fala, não vai bater, não tem saída. Às vezes a gente olha em redor e fala, não consigo achar emprego, não tem saída. Às vezes é o nosso casamento, que às vezes está um pouco desbalanceado e a gente olha e fala, não tem saída. Não Doença também. Doença. A gente às vezes nossos filhos, pais, amigos doentes, a gente olha em volta e fala, não tem saída. Aí a gente entra em pânico. E às vezes a gente se acha sozinho. A gente se acha sozinho no mundo, como se nós tivéssemos sido abandonados. E é bem legal essa visão, porque quando Eliseu ora pelo Estevão, a visão é aberta. E ele vê que nós não estamos sós, né? O Senhor, ele está com milhares de carros, né, de cavalos, para nos proteger, se nós confiarmos nele. Exatamente. E é muito legal, porque isso nos fortalece saber disso, que o Senhor, como nós temos ensinado, nós nunca estamos sozinhos. O Senhor sempre está do nosso lado. Ele sempre nos guia e tem os seus anjos nos ajudando. E o que precisamos entender é que podemos nos sentir pequenos, mas nós só não estamos vendo as coisas com os olhos espirituais. Que imagina, que legal seria de ver um exército celestial nos ajudando e nos guiando. O Senhor promete que Ele nos ajuda, mas precisamos enxergar com os nossos olhos espirituais. Tem uma citação muito interessante do elder Hermie Aaron, que diz assim: assim como acontece com o servo de Eliseu, existem mais com vocês do que com os que se lhe opõem. Alguns dos que estão com vocês são invisíveis aos olhos mortais. O Senhor os sustentará e, por vezes, para isso chamará outros para apoiá-los. Então, aqui, claramente, o presidente Aaron nos ensina que nós não estamos só, né? O Senhor, ele vai nos sustentar. Existe outra citação bem legal também. Hoje são 6 citações do elder Rasband, que diz o seguinte: talvez carros de fogo não sejam enviados para afastar nossos medos e vencer nossas angústias, mas a lição é clara: o Senhor está conosco, está ciente das nossas necessidades e nos abençoa de maneira que só Ele pode fazer. A oração pode invocar a força e a revelação de que precisamos para centralizar os nossos pensamentos em Jesus Cristo e em seu sacrifício expiatório. O Senhor sabia que em alguns momentos sentiremos medo. E já senti, e você também. Nessa igreja, talvez sejamos poucos em números, em comparação aos que o mundo acha significativo. Mas, quando abrimos nossos olhos espirituais, mais são os que estão conosco do que estão com eles. Então, essas 2 situações me deram muito, assim, coragem, força de que nós não estamos sozinhos. A gente olha, porque muita gente olha em volta e a gente se sente só. Às vezes somos os únicos membros da igreja na nossa escola. Às vezes somos os únicos membros da igreja no trabalho. Na família. Na família. E isso talvez traz uma angústia, né? Traz um medo, que nem Estevão teve, de olhar em volta e falar, pô, estou sozinho. Mas como diz o Eliseu, o presidente Aaron e o presidente Rasband, o elder Rasband, muito mais estão conosco do que com eles. Exatamente. Eu tenho uma amiga que ela foi para a missão sozinha, sem apoio nenhum da família. A família dela deserdou no sentido de vai pra missão, se você for, é nós ou é a sua igreja. E ela foi. Então, é muito belo a história mesmo, é uma história de sacrifício, mas ela sabia, ela sempre colocou o Senhor em primeiro lugar. Ela foi com nada pra missão, mas ela sabia que o Senhor a abençoaria. Ela não escutou falar da família dela durante a missão, mas ela sabia que o Senhor estava com ela. Ela serviu
missão maravilhosa e ela falou que foi a melhor experiência dela. Mas quando ela voltou, ela não sabia para onde ir. Então, ficou naquela, o que eu faço? Mas o Senhor abençoou ela. Então, hoje, ela tem um relacionamento melhor. A irmã dela batizou na igreja. Mas é incrível ver como que o Senhor, mesmo em meio às dificuldades, o Senhor sempre nos abençoa. Às vezes não teremos finais felizes, mas o Senhor nos tornará mais fortes espiritualmente para enfrentar as dificuldades. E isso faz com que progridamos e nos tornemos mais sensíveis espiritualmente, porque sabemos que o Senhor sempre estará ao nosso lado. Tem um discurso muito legal, se vocês quiserem estudar depois de assistir a aula com a gente, é um discurso do Elder Monson, falando, tenham coragem de estar sozinhos. Ele conta a experiência dele muito legal no exército, quando ele foi servir o exército americano, que no domingo eles fizeram uma fila de pessoas, assim, um grupo assim, todo os soldados, falou, hoje é dia pra igreja. Aí, católico, só pra cá, evangélico, pra lá, e foi chamando as religiões, e ele falou que ele ficou lá sozinho parado, e foi todo mundo embora, todo mundo embora, todo mundo embora, e ele começou a ficar com aquela agonia, né, e ele decidiu naquele momento ficar sozinho, se precisasse ele ficaria sozinho. E aí depois você lê o final da história dos cursos que eu esqueci agora, mas interessante que eu achei desse curso é essa coragem também de estar sozinho, né, apesar de nós enxergarmos as multidões de carros que estão em volta da gente, que o Senhor manda para nos proteger, ter essa coragem, ter a fé, saber que o Senhor está do nosso lado, que Ele vai nos ajudar. Exatamente. Então, uma pergunta que eu gostaria de fazer a vocês é: como que vocês podem trabalhar para fazer com que vocês enxerguem os milagres em suas vidas? E fazer com que vocês sintam que não estão sozinhos? Porque, como nós já dissemos, o Senhor sempre está ao nosso lado. Agora, essa pergunta é boa, gente. Pensei até na resposta aqui pra gente conversar um pouco. Uma coisa que a gente pode fazer, que eu acho que muitas vezes a gente subestima os milagres pequenos. Sim. Quando a gente fala de milagre, a gente sempre pensa no milagre grande. Sim. Se não ressuscitar a pessoa, não é milagre. Exatamente. Né? Tem que ser grande. Mas muitas vezes existem milagres pequenos. Às vezes, a gente fala muito de coincidência. Mas eu tenho até uma pequena história para contar, que eu acho interessante, sabe? Pra mim foi um milagre, né? Mas eu tava na faculdade procurando estágio. E eu já não tenho como procurar estágio. E aí, tinha uma conferência onde vinha vários recrutadores na faculdade, e aí você podia conversar com eles. E naquele dia eu não tava afim de ir. Mas eles dão muita coisa de graça, camisa. E minha esposa sabe que eu adoro camisa dada, né? De graça. E aí eu falei, eu vou. E aí eu falei, vou pegar a camisa e vou embora. Aí eu entrei na sala da conferência assim, e aí bem na minha frente tava um professor. E do lado dele, tava conversando com alguém que nem sabia quem era. Aí eu cheguei, cumprimentei o professor, ele me apresentou pra esse homem, comecei a conversar com ele. E aí no final ele falou, eu sou um recrutador de uma empresa. Aí eu falei, legal. Ele falou, nossa, eu gostei muito de conversar com você, tá seu currículo? Eu falei, não tem meu currículo aqui, que eu não tava procurando emprego. Apesar de estar tendo que procurar emprego, eu não estava com o currículo. Enfim, resumindo a história, acabou que muitas coisas aconteceram, ele entrou em contato comigo, ele falou, não recebi seu currículo ainda, me manda seu currículo. E aí eu mandei o currículo, aí no dia que fechava as inscrições para poder fazer as entrevistas, no dia depois já tinha fechado. Ele falou, nossa, era pra você mandar o currículo, não mandou? Eu falei, mandei. Ele falou, não, eu tô vendo aqui. E aí eu mandei o currículo de novo pra ele. E aí, no final das contas, eu consegui um estágio com essa empresa. Mas foi bem interessante pra mim ver esse milagre. Porque muita gente falaria que é uma coincidência. Né? Foi sorte, chegou lá. Mas pra mim foi um milagre. Eu era novo ainda, tava procurando, não sabia como fazer pra procurar emprego, tava aprendendo. E naquele momento, só porque eu queria uma camisa, as coisas foram se encaixando e as coisas foram dando certo. Então, pra mim, foi um grande milagre. Mas se for para pensar, é uma coisa pequena. Conversar com alguém certo. Exatamente. E pra mim, agora você está contando a experiência, vou contar uma também. Minha filha, eu acredito que abriu nossos olhos espirituais. Acredito que existam anjos à nossa volta que estão sempre nos ajudando. E numa dessas, minha filha era pequena, inventei de caminhar, não sei por que nesse dia, o dia estava lindo, inventei de caminhar para o mercado que ficava 2 quadras da minha casa. E fui com ela andando.
E eu falei, vou comprar algumas coisinhas, mas eu não sei comprar algumas. E aí eu decidi e voltei cheio de sacola. Só que ela era pequena e aí ela tava cansada, começou a chover. Eu tinha que carregar ela e uma, sei lá, não lembro quantas sacolas, mas meu braço tinha umas 4 sacolas. E nisso eu tinha que subir, era uma descida e agora eu tinha que subir o morro. E eu segurando ela no colo e eu só orando, eu falei, Senhor, que invenção que eu fiz. Podia ter vindo de carro, podia ter vindo com o carrinho dela, mas que invenção é essa? Eu só queria curtir o dia, o celular, e agora a chuva. E nisso, na hora que eu tô carregando ela, eu vejo, e tava vazia a rua. Eu vejo um homem vindo, e aí ele chega pra mim, ele me dá o guarda-chuva e ele vai embora. Eu falei, nossa, e eu voltei chorando pra casa. Porque pra mim não é difícil de chorar. E eu voltei chorando pra casa. E aconteceu não só uma vez, aconteceu 2 vezes isso. Mesma coisa, eu tinha uma clínica, minha filha tava com infecção de ouvido, decidi ir andando. Pra clínica, eu já vi que eu não posso ir andando pros lugares. Coisa de carro, viu, Jennifer? E essa clínica fica muito perto da minha casa. E eu fui andando. Só que na volta começou uma nevasca. E eu carregando minha filha no colo. Passa um carro, eu tava chegando na minha casa. Só que passa um carro e uma mulher fala comigo, você precisa de ajuda? Eu te levo na sua casa. Mas felizmente já tinha chegado, mas eu agradeci. Então, na minha mente eu vou orando. E as coisas, às vezes, quando acontecem instantaneamente de eu orar e alguma coisa acontecer, é incrível, porque eu lembro como, não é sempre. Isso é algumas vezes na minha vida que acontece, mas quando acontece, é incrível como que o Senhor respondia imediatamente. E tem hora que ele responde rápido, tem hora que demora, que foi a experiência que eu contei na aula passada, porque demorou. Mas quando acontece, é incrível em perceber como o Senhor nos ama, Ele responde às nossas orações e precisamos ver os pequenos milagres das nossas vidas. Agora, só uma coisa que eu queria falar antes de terminar a aula, com relação à fé, Sim. que é milagre. Porque a gente... eu esqueci o discurso que eu li, está até procurando de manhã para compartilhar com vocês, mas eu lembro do princípio, eu gostaria de compartilhar o princípio com vocês. Ele fala sobre a fé, né? A fé de receber o milagre, de receber a bênção de Deus. E muitas vezes nós acreditamos no princípio, seja do dízimo, seja da palavra sabedoria, da legalidade, ou seja qualquer outro princípio onde nós queremos receber uma bênção, né? A gente acredita, a gente estuda, a gente gosta dos mandamentos, a gente acredita que essas bênçãos podem acontecer na vida dos outros. Mas por algum motivo a gente não acredita que ela pode acontecer na nossa. Então a gente tem tanta fé que o dízimo abençoa e vai abençoar a pessoa que pagar, mas não tem fé de que ela pode nos abençoar. Eu acho que isso, assim, escutando, né, eu sinto que é uma baixa autoestima. Sim. Porque o Senhor ama mais aos outros do que a mim. E precisamos lembrar que o Senhor, Ele ama todos nós. Ele ama individualmente cada um de nós. E todas as vezes que esses milagres acontecem, precisamos registrar. Já até comentamos de ter um diáriozinho, um caderno, para poder escrever todos esses milagres que acontecem. Milagres, sonhos, sentimentos. Quando vocês fazem oração, o Senhor sempre está ao nosso lado. Precisamos agir e o Senhor sempre estará com a mão estendida, esperando para nos ajudar. Então, só gostaria de pensar meu testemunho de que realmente eu sei de que os milagres são reais. A gente viu aqui nesse quadro, esses foram vários milagres em alguns capítulos. Se nós lemos as escrituras, estão repletas de milagres, tanto pequenos como grandes, mostrando que o Deus realmente o Deus de Israel que nos ama, que Ele é o mesmo ontem e hoje. E da mesma forma que Ele fez milagres no passado, Ele pode fazer milagre na nossa vida. E como eu falei no começo, não é milagre só para suprir uma necessidade momentânea, mas os milagres são para nos transformar. Para nos transformar melhores discípulos, melhores pais, mães, filhos, melhores servos dele e, acima de tudo, nos ajudar a voltar à presença dele. Essas histórias não são apenas sobre Eliseu, são sobre você. O mesmo Deus que multiplicou o pouco, curou o impossível e revelou exércitos invisíveis. Continua agindo hoje e assim como havia profetas em Israel naquele tempo, hoje também temos profetas para nos guiar, ensinar e nos manter no caminho seguro. E se escolhermos ouvir
e seguir esses profetas, estaremos protegidos e, bem, e talvez o milagre que você espera não venha com espetáculo, mas com paz, direção, força ou uma resposta silenciosa no coração. Deus não parou de fazer milagres. Ele continua abrindo olhos e quando seus olhos espirituais se abrirem, você vai perceber algo poderoso. Você nunca esteve sozinho. Deus sempre esteve trabalhando, apenas esperando você enxergar. Em nome de Jesus Cristo. Amém.